Então, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje a gente começa o capítulo 28, falando de efeitos físicos. Então, lembrando que efeitos físicos é um outro tipo de mediunidade, assim como a clarividência, a clareaudiência, o transporte de objetos também faz parte dos efeitos físicos. Para quem tiver mais interesse de estudar a fundo esse tipo de mediunidade, a gente recomenda a leitura e o estudo do Livro dos Médiuns, né? O nosso grupo tem o estudo do Livro dos Médiuns todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Portland, Oregon. E eu diria que da mesma forma que é importante a gente estudar o livro dos espíritos, né, que cuida da parte filosófica da doutrina espírita, é importante a gente entender esse aspecto da fenomenologia, porque a gente tem que sair do aspecto do lado da curiosidade, né, simplesmente da superficialidade para entender o porquê será, para que será que Deus colocou a mediunidade em nossas mãos. E ele não colocou mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, né? A mediunidade existe muito antes do espiritismo. A gente sabe das pitonisas, que aí já vão de anos atrás, a gente sabe dos hindus, dos mestres que iam para o topo do Himalaia e que recebiam aí as suas ideias e observações. Então é importante a gente ter essa noção que a mediunidade está entre nós. Se ela está entre nós, a gente tem que saber usá-la bem e entender para que que ela está sendo usada, com qual finalidade que Deus deu isso para a gente, né? Então, a gente vê que André Luiz está indo, encerrando os trabalhos da semana. Os livros dele normalmente são realmente encapsulados, o resumo do que aconteceu durante uma semana. E aí eles vão até um apartamento pequeno para entender um pouquinho mais sobre efeitos físicos. Para quem já leu o livro Missionários da Luz, vocês podem ver que lá também tem esse assunto coberto, né? E eu achei interessante ele falar que ele queria ir junto com a Aulus entender o mais sobre efeitos físicos, porque ele queria um insight dos fundamentos morais que Aulus ia dar a respeito disso. Então não era a análise fria do efeito físico, mas sim esse é outro aspecto importante da gente compreender, né? Que Deus sempre coloca na nossa frente experiências para a gente crescer moralmente. Os fenômenos que envolvem a Terra, que envolveram aí Kardec, eles não podem ser vistos como uma curiosidade infantil, mas sim compreendidos que tudo na natureza tem um objetivo e que o nosso objetivo nisso tudo é o nosso crescimento espiritual. E o trabalho mediúnico de efeitos físicos é um trabalho altamente complexo, né? Da mesma forma que cada um de nós vem com uma certa habilidade, com aptidões diferentes de mediunidade, nós todos temos aí a inspiração. Tanto é que no livro dos Espíritos a gente vê aquela pergunta falando se os espíritos interferem na nossa vida, e a resposta dos espíritos é muito mais do que vocês podem imaginar, muitas vezes são eles que os guiam. Por quê? Através da inspiração, porque eu posso falar, mas eu não tenho mediunidade. Mas a gente muitas vezes está sendo soprado, inspirado, mesmo sem a gente ter noção de que isso está acontecendo. No caso dessa mediunidade de efeitos físicos, é uma mediunidade bem mais rara, né? E a finalidade dela é socorro a enfermos, é cura. Então a gente viu aí que tinha uma sala, como fosse uma sala de espera, com 14 pessoas que estavam lá para assistir. Tinham duas pessoas que realmente estavam precisando de mais ajuda, duas senhoras doentes, e que eram o motivo central da reunião. Então, o motivo central é que ia aparecer uma enfermeira para curar essas duas senhoras, né? E num quarto separado ficava o médium, que era exatamente o médium de efeitos físicos. E esse médium ia, através da sua habilidade, através do seu ectoplasma, doar a energia, a energia vital necessária, ou chamado também ectoplasma, para materializar o espírito. Então não é que o espírito
estaria incorporando, ele estaria dando passividade, como a gente viu no centro do Raul Silva. Não, o espírito apareceria ali fisicamente para curar as pessoas doentes. Agora, é, quando vocês forem assistir o vídeo do YouTube do Frutuoso, da entrevista dele com a doutora Ana Beatriz, vocês vão ver várias fotos interessantes que eu acho que vale a pena a gente analisar, que mostra, né, o ectoplasma saindo do médium, né, e ele descreve como se fosse creme de barbear, que eu achei bem interessante. Eu imaginei que fosse uma coisa mais gelatinosa do que um creme de barbear. Mas ele fala que pode ser tanto mais líquido ou não, e que varia um pouquinho. Então a gente vê aí essa densidade realmente variando de acordo com o médium, né? E aí a gente vê que o objetivo da sessão ali era caridade. E eles falam aqui, só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie. É um esforço enorme. Quando a gente está falando de qualquer trabalho mediúnico, um estudo do livro dos médiuns, uma mesa mediúnica, um trabalho de desobsessão, um trabalho de passe, muitas vezes os médiuns chegam na hora, né? Então o trabalho começa às 8 horas, os médiuns chegam às 7h59 e falam, não, eu cheguei na hora. E o que a gente não entende é que o chegar na hora pro plano espiritual é chegar pelo menos 15, 20 minutos antes. Por quê? Porque senão a gente chega em cima da hora e chega atordoado, chega correndo, chega pensando no trânsito, reclamando que levou a fechada, que estava muito trânsito, ou pensando no problema que aconteceu, ou você estava no telefone conversando com outra pessoa. Você está num pique, você está num momento de pensamento muito diferente da sintonia mental necessária da sala. Aí os espíritos estão lá, os benfeitores, já chegaram lá, na verdade eles chegam horas antes. Dependendo do trabalho, eles chegam 24 horas antes, né? Para limpar a sala, para arrumar tudo. A gente já viu que o mentor, o principal, né? Como no caso da dona Ambrosina, ele chegava na hora do trabalho, né? Mas tem aí os assistentes, a gente inclusive viu que eles têm um tipo de uma ficha. Eles são fichados como funcionários. E então a gente vê que qualquer trabalho mediúnico demanda um esforço muito grande do plano espiritual. E a gente precisa ter disciplina, ter respeito em relação a isso, né? E muitas vezes a gente mal barateia isso. A gente acha que porque não está vendo, não existe, ou vê aquilo como se fosse um esforço nosso, quando na verdade é uma concessão, é uma bênção, né? No caso do trabalho de efeitos físicos, ele fala que o esforço é tão grande que é, só vale para ajudar os doentes, né? E aí ele fala, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas no mundo científico em benefício da humanidade. Então, ou é para cura, ou é para ajudar a acelerar o lado científico da Terra, né? Então tem objetivo caridade ou aprendizado. Mas a gente tem que estar ciente desse esforço enorme que é feito do plano espiritual. Então, muitas vezes a gente olha e, por exemplo, tenho certeza que se alguém falasse para nós, para qualquer uma de nós, muita, assim, ó, tem um médium de efeitos físicos pertinho daqui, a meia hora daqui, vamos? A maioria de nós ia falar assim, vamos, tô dentro, quero ver. Mas a gente está indo ainda com aquele, muitas vezes, aquela criança curiosa para ver o evento, né? Como se a gente estivesse indo num teatro, como se a gente estivesse indo ver o Circo du Soleil. Quando, quando a gente está esquecendo que a materialização de um espírito não é uma diversão. A gente está distorcendo esse objetivo, esquecendo o bem maior que está por trás do espírito, do esforço desses espíritos do bem e do próprio médium. Porque o desgaste do médium é enorme. No momento em que ele está fazendo essa deacoplação, essa separação
do corpo, né? E ele fica ao lado, porque ele fala aqui que é necessário haver um desdobramento total do médium. O médium é como se ele tivesse morto. Então ele fica muito suscetível, muito vulnerável a qualquer coisa. E a ideia de que ele está tão separado do corpo é para que o pensamento do médium não atrapalhe o trabalho do plano espiritual. Isso a gente vai ver na semana que vem, na parte 2. Essa é só a primeira parte, que eles falam do tipo de fluido A, B e C, que vocês devem ter lido, né? Uhum. Mas aí faz a preparação da sala, que é o que eu estava falando, que eles chegam muito antes, cuidam dessa higienização cuidadosa, né? É, eles usam esses aparelhos de ionização para realmente queimar, como se estivesse desinfetando a sala. Aí vocês devem perguntar, mas como assim? Desinfetar o quê? Porque os nossos pensamentos doentios, eles carregam bactérias. Existem bactérias espirituais. A gente aprende isso nos livros de André Luiz também. Então a gente chega lá atordoado, ou fumegando, irritado, chateado, triste, alguma coisa assim, e a gente está trazendo toda essa esfera microbiana que está me envolvendo e joga tudo dentro do centro. Mas num caso de materialização, é um caso tão sensível, tão difícil, que o ambiente ele tem que estar selado, né? E aí ele fala que alguns encarnados, né? E aí eu consigo ver o meia-culpa aqui, né? Não levam a sério as responsabilidades, desconhecendo essa complexidade, não se prepararam bem para participar. Então fumou, bebeu, comeu carne. E eu diria, não é só o que entrou pela boca, é o que saiu pela boca também. Porque ele está falando aí das coisas materiais que intoxicam o nosso corpo e a gente já sabe disso, mas tem também o que sai pela boca, ou a qualidade dos nossos pensamentos, que vão muitas vezes não estar alinhadas, adequadas à qualidade elevada que aquela sala precisa. E lembrando, gente, um trabalho de mediunidade normal, de desobsessão, uma mesa mediúnica, é um trabalho de cura. Ele não tem a formação, a materialização do espírito, mas a equipe espiritual está ali. Então é importante a gente ter essa consciência de como é que a gente está tratando esses seres que são muito mais evoluídos do que a gente, né? E que estão lá pela misericórdia de Deus ajudando a gente, porque se eles não tivessem lá, a nossa vida ia estar muito mais difícil, muito mais complicada. Aí ele continua, né? Eu peguei essa imagem do projeto Imagem, mostrando aí que eles usam esses aparelhos e a gente vê o tanto de tecnologia através de André Luiz que é mostrado para gente, que é usado, né? Durante os trabalhos, né? Para ler os pensamentos, para mostrar as telas mentais, para ver o passado, para desinfetar o ambiente, para curar os doentes. É, a Uhum. gente vê, ele fala nesse caso, né? Um aparelho que era usado para assistir, para curar as pessoas doentes que iam para lá, e outro que estava sendo feito como se fosse que nem um purificador de ar mesmo que a gente usa, o que a gente usou tanto, ficou tão dependente na época do Covid, não é verdade? E é interessante a gente pensar nesse livro há anos atrás, quando esse tipo de aparelho nem existia, né? Mas eles já sabiam desse aspecto da limpeza e purificação do ar através da ionização. Hoje a gente conhece a ionização da água para purificar a água, por exemplo, né? E aí, continuando. Então, no quarto onde desculpa, o médium estava, tinha uma multidão,
de espíritos, ele fala dezenas de espíritos, em trabalho sério e disciplinado. Um médium encarnado, 14 pessoas assistindo, e uma multidão de espíritos dando suporte para o médium, que estavam preparando o ambiente e a sessão. Então, tinha essa proteção na sala, na antessala, e tinha essa proteção nessa outra salica menor, onde o médium estava sendo auxiliado. E por que que ele estava sendo auxiliado? Porque ele também é um ser imperfeito. Todos nós somos. E eu acho que essa é a parte mais bonita dessa história. Porque a gente não pode falar, eu não consigo ajudar, porque eu não sou perfeita, porque eu ainda brigo com meu marido, porque eu grito com meu filho, porque eu não estudei direito. A gente tá aqui para aprender. E a gente não tem direito de ficar empurrando com a barriga. Quando a gente pensa nos 12 apóstolos, né, esse exemplo maior de Jesus, Jesus não escolheu os 12 sábios de Jerusalém para serem os acompanhantes dele. Ele não fez isso. Ele escolheu gente mais simples do que a gente, que não sabia nem ler nem escrever direito. Então ele sabia da imperfeição, mas não deixou de pedir o auxílio para esses espíritos, apesar da imperfeição deles. Esse é o nosso chamamento, para o nosso despertamento consciencial. Então o médium chega lá e ele também precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda na circulação, nos intestinos, na digestão. Para quê? Para purificar o corpo dele. Ele vai estar doando esse ectoplasma, que é o fluido vital, né? E esse fluido vital, ele é diretamente proporcional à qualidade dele, à qualidade dos órgãos, do pensamento. Então, se esse médium não está bem preparado, se esse médium fuma, bebe, come carne antes da reunião, vai para a gandaia na noite anterior, ele vai comprometer a ligação com o espírito que vai ser materializado. Então, ele fala aqui, então a gente tentava analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas, e para nosso parecer, nenhuma ocasião melhor do que aquela que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Essa, essa interação é importante. A gente tem que entender que o trabalho não acontece nem só lá no plano espiritual, nem só aqui na Terra. Existe essa relação entre os dois planos. A mediunidade é exatamente esse canal entre o mundo físico e o mundo espiritual. E essa relação, ela vai ser melhor ou pior, dependendo do nosso preparo, da nossa conduta. Então, os espíritos já foram lá, já começaram a preparar tudo, já estão dando a sustentação para o médium, estão higienizando a sala, estão lá com equipamento de cura. Agora, os encarnados. Os encarnados diminuem a luz. Por quê? Porque a luz, de alguma forma, ela danifica esse ectoplasma. Então, vocês vão ver que a maior parte dos casos de mesas mediúnicas, de desobsessão, eles são feitos à meia luz ou usando a luz vermelha. E aí eu achei muito interessante porque ele pede para todo mundo orar, né? A gente põe lá no centro, o silêncio é uma prece, a gente pede para as pessoas ficarem em silêncio. Mas às vezes as pessoas estão em silêncio, mas a cabeça tá a milhão, pensando no que fez, no que tem que fazer, no problema de casa, no problema com o marido, com o filho, com o esposo, com a esposa, o trabalho, a conta que tem para pagar.
tá de corpo presente, mas só. E aí eles usam cantos. Por quê? Para equilibrar a vibração do recinto. E eu achei interessante porque, de novo, voltando, né, aos Vedas que usam os mantras. Na Igreja Católica, né, a gente tem a rezar o terço, que é para você ficar repetindo, 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 para você concentrar, né, naquelas palavras, imantando a palavra. Por quê? Porque nessa imantação eu estou imantando o recinto. Eu cantando, não tem aquela piadinha, né? O dito popular, quem canta seus males espanta, né? A gente desvia o nosso pensamento das tristezas, dos problemas, a gente se liga à letra da música. Daí a importância da gente escolher as músicas que a gente vai escutar, né? Porque se eu ficar escutando só música desgracenta, como a gente vê hoje, música que fala de droga, música que fala de suicídio, música que fala que o outro que tem raiva de mim, ou que tem raiva do. É essa forma de pensamento que eu estou botando para dentro de mim. Então, eles cantando, eles deixam de pensar nos problemas, nas atividades, do que eles fizeram ou têm que fazer, né? E aí, por que esse tipo de trabalho é tão complexo? Esses 14 que não estão devidamente preparados precisam também participar atualmente, atualmente, com a sua mente ligada em pensamentos positivos, como se fosse num canto único. Para quê? Para que os mentores consigam retirar as forças dessas pessoas que estão na sala, combinar com as forças da natureza, combinar com as forças dele e combinar esses três elementos para criar esse laboratório no plano espiritual para curar as pessoas que estão doentes. E é interessante porque a gente sabe que o andar na natureza, botar o pé na grama, muda a nossa sintonia mental. E aí a gente está vendo o plano espiritual usando desses artifícios da natureza, desses elementos químicos da natureza para equilibrar o ambiente também, para curar, né? Bom, aí continuando, o- os espíritos vão e dão um passe muito bem dado no médium para ajudar o desdobramento dele de uma forma que ele fique completamente afastado do veículo físico. E André Luiz fala, parece que duas pessoas, né? A gente vê a pessoa deitada e a gente vê a pessoa em pé, igual. Então é como se ele tivesse desencarnado, tendo o veículo de carne na cama e o médium do seu lado. E aí, o corpo físico, que está deitado na cama, com a ajuda desses técnicos do plano espiritual, vai expelindo esse ectoplasma, que é esse fluido viscoso que parece um creme de barbear, segundo Frutuoso. Eu nunca fui numa sessão de efeitos físicos. André Luiz fala como se fosse uma coisa viscosa, né? E sai por todos os poros, mas com mais intensidade, com mais Uhum, abundância pelos orifícios. Então, onde tem buraco, está saindo, principalmente pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. E aí ele fala também que muito sai do tórax e dos dedos. Por isso é que quando a gente está dando passe, muitas vezes a gente boceja, que a gente sente a mão formigando, a mão quente, a mão crescendo. Parece que o dedo da gente dobrou de tamanho. Muitos médios sentem como se tivesse uma coisa saindo do peito. É o quê? É o ectoplasma saindo.
E aí eu tô dando passe numa pessoa, e o passe fluidoterapia, qual é o objetivo do passe? É curar, não é? Aí eu não me preparei para o passe. Aquele dia, eu cheguei em cima da hora, correndo, reclamando, fiquei falando bobagem, comi errado. E aí eu sou aquele vaso sujo que vai passar água limpa. Mas o mais lindo é que os espíritos falam, a gente não pode descartar esse vaso sujo, porque aqui onde a gente está, todo mundo tem o vaso sujo. Mas é importante a gente ter a nossa consciência de saber que nós temos de cuidar do nosso vaso. E que o cuidar do nosso vaso, cuidar do nosso pensamento, do que entra pela nossa boca e o que sai pela nossa boca, vai afetar diretamente a qualidade do nosso ectoplasma ou fluido vital e diretamente a qualidade do trabalho. Outra coisa que eu achei interessante ele falar que esse ectoplasma tem um cheiro diferente que ele não conseguia descrever, né? E ele ia se movendo como se fosse uma cobrinha, né? Que ia acumulando na parte inferior do corpo do médium. E aí ficava essa massa, né? Como uma espuma de barba, como assim, condensada mesmo. Então, a consciência da gente em relação ao trabalho, a consciência da gente em relação à complexidade, a consciência da gente saber que o nosso ectoplasma está associado ao nosso pensamento, da mesma forma que o nosso pensamento, enquanto a gente estava grávida, alterava a saúde do nosso filho que estava dentro da nossa barriga. Então, a cautela, o cuidado, a disciplina é importante, né? Quando a qualidade das pessoas, a qualidade dos pensamentos das pessoas que estão na sala são boas, o espírito que vai se materializar pode, inclusive, aparecer com a mesma fisionomia que ele tinha na última encarnação. Isso, quem fala é o doutor Paulo César Frutuoso. Dependendo da situação, ele continua e explica que o espírito pode, inclusive, se acoplar no perispírito do médium. Olha isso, gente, que coisa diferente, tomando a fisionomia do próprio médium. Então, olha só, tem um médium que está deitado, o corpo dele, e aí o espírito se acopla no perispírito, materializa com a cara do médium. Então ficam dois médiums com a mesma cara. Quer dizer, é o mesmo médium, desdobrado. Então, ele continua falando que essa materialização, seja de criaturas, seja de objetos, precisa que exista a desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que estão assistindo, né? Mostrando que essa qualidade mental da sala, a cooperação dos médios que estão ajudando o médium de efeito físico, é fundamental para o sucesso de um trabalho de efeitos físicos. Por isso que ele não é tão comum. E por isso que normalmente eles são feitos à sala fechada. O controle de entrada é muito limitado, né? A doação do ectoplasma, como ela é muito intensa, ela vai estar desgastando muito o médium, fazendo com que ele fique muito fragilizado. Então, ainda tem esse aspecto dos mentores estarem protegendo, porque o médium pode desencarnar. Então, os pensamentos que estão acontecendo na sala vão estar atingindo o médium. Então, se ficar um petitório, como era o caso que estava lá, então, a Mariângela pedindo pela família dela, a Lúcia pedindo pela família dela, a Rosaura pedindo pela família dela, a Aline pedindo pela família dela, fica um mercado persa.
Cada um pensando, formando as formas pensamento, eles limpando a sala e o médium sendo bombardeado por todas essas coisas. Aí ele fala uma coisa interessante, né? Que materializar não é corporificar. Então a pessoa não é, ela não vai ficar ali para sempre, né? E ele fala essa coisa tão linda que como a mediunidade não traduz perfeição, não é sublimação, e sim serviço, mediunidade é trabalho. Por isso é que a gente tem que sair, desligar aquela tomada de que eu não sou perfeita, por isso eu não posso ajudar. Não, eu não sou perfeita, por isso eu tenho que ajudar. É diferente. E se eu não me melhorar, eu vou continuar assim depois da morte. Ele fala pra gente, a morte não purifica ninguém. Então o que que aconteceu? Os espíritos que estão ali encarnados e os desencarnados são todos imperfeitos. uhum, Por quê? Porque a gente está na zona da Terra. A zona da Terra é o quê? É um planeta de expiação e provas. Se é um planeta de expiação e provas, não tem espírito puro aqui, gente. Não tem. Então ele fala como atribuir a santidade a médiuns da Terra ou a comunicantes do além, pelo simples fato de modelar em formas passageiras entre dois planos. Olha a misericórdia de Deus pra gente, com a gente, dos dois lados. uhum, Essa figura eu também tirei daquela conversa entre o Dr. Paulo e a doutora Ana Beatriz, que é outro espírito materializado. Ele comenta de alguns espíritos árabes que foram materializados lá, né? É, mas é importante a gente lembrar que, da mesma forma que a gente tem a psicofonia, a clarividência, efeitos físicos é um tipo de mediunidade. Independe do caráter e a qualidade moral do médium. Então eu tenho que tomar cuidado onde eu vou. Não é porque ele está fazendo um trabalho de efeitos físicos, está saindo no jornal, tem uma fila de 6 meses, que eu posso ir, que eu devo ir. Poder eu uhum, posso, mas eu não devo. Paulo já falava isso, né? Então, ele vai estar emanando do corpo psicofísico dele, né? A gente sabe que a mediunidade é uma faculdade orgânica, isso é importante a gente lembrar, e ele está lembrando a gente. Ele fala assim: ectoplasma é a emanação do mundo psicofísico. Então, o espírito não tem esse ectoplasma. Então, o corpo físico, e ele fala que sai do citoplasma. Então é difícil a gente entender aí todas essas coisas, né? Mas a gente vê que esse ectoplasma está no nível celular. Para quem não lembra, o citoplasma era aquele marzinho onde ficava nadando as partes dentro da célula. E aí ele fala assim, em raros indivíduos encontramos semelhante energia com a mais alta percentagem de esterilização. Então, quer dizer, tem muito pouca gente que tem uma qualidade alta, moral, e, consequentemente, uma qualidade alta de ectoplasma. E aí ele fala: essa força, essa qualidade vai melhorar à medida que a gente se aprimora, né? Então, fechando a nossa conversa de hoje, esse é o vídeo do YouTube que eu mandei para vocês, é do Pod People, é o número 206 e fala sobre espiritismo e materialização. Eu sugiro que todos assistam, porque realmente é muito uhum, interessante. Ele mostra muitas fotos, né, desses espíritos, e a gente vê essa sala separada. Não precisava estar enjaulado. A ideia é só que eles querem que as pessoas que estão ali participando vejam o médium, para acreditar. A história de Tomé, né, de ver para crer. Não uhum, precisava. Mas ele está ali protegido, isolado ao alcance visual, mas não ao alcance das pessoas indo lá e tocar no médium, porque ele está altamente fragilizado nesse momento. Ele pode desencarnar a qualquer momento, pelo descuido do plano espiritual ou pelo abuso dos encarnados.
E lembrando também que, para quem quiser mais informação sobre isso, tem no livro dos médios capítulo falando só sobre efeitos físicos e transporte. Então, para a gente fechar hoje, né? Eu acho que a primeira coisa é essa. Eu me senti muito humble, sabe? De ver esse vínculo, essa dedicação dos benfeitores espirituais nos trabalhos mediúnicos, a seriedade, a disciplina, o cuidado deles conosco, a paciência que eles têm, né? A outra, a qualidade dos nossos pensamentos, a fofoquinha, o diz que me disse, as reclamações, as tristezas. Isso tudo forma pensamento que a gente leva para dentro do estudo, para dentro do centro. Então a gente tem que pensar o que é que eu estou levando junto comigo. Eu estou indo para receber, né? Mas o que é que eu estou levando? uhum, E a terceira coisa é a gente lembrar que o objetivo de qualquer fenômeno mediúnico é a nossa melhora moral. É caridade, é trabalho, aperfeiçoamento, educação. Então, se eu falar eu não estou pronta, é porque eu tenho que estudar mais, né? Eu tenho que me vigiar mais, eu tenho que ter mais disciplina. Isso não é para o outro, né? E a gente sabe que a paciência de Deus é enorme, que a gente vai ter milhares aí de reencarnações pela frente, até a gente chegar no momento de uma perfeição como a de Jesus. Então a gente não tem que resolver tudo de uma vez só, mas a gente tem que olhar para trás e ver, eu estou melhor do que há um ano atrás, eu estou melhor do que há 2 anos atrás, eu estou melhor do que há 3 anos atrás. E se eu sentir que eu estou sentada no mesmo banquinho e nada mudou, então eu tenho que prestar atenção, porque eu estou perdendo tempo. E a gente sabe que uma coisa que não volta nunca é o tempo, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente faz a nossa mesa redonda aqui. Quem vai comentar primeiro? Esse capítulo é muito legal. Gente, vamos? Eu acho assim, uma coisa que é muito importante, que é difícil muitas vezes a gente ficar mesmo vigiando nossos pensamentos, né? Parar de reclamar, é tão fácil reclamar. Então, eu acho que é uma coisa que eu estou tentando me vigiar cada vez mais, porque é aquilo, né? Aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente leva com a gente. Então, eu acho que tem que pensar. E mesmo assim, às vezes a gente tem que se isolar um pouco das notícias, né? Que é para a gente também não ficar tão desesperado e tão Balado, né? pensamentos tão negativos, porque a gente não tem como controlar, né, aquilo. E eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no nosso pensamento, né, vigiando. Uhum. Isso que você falou é tão importante, Mari, porque se eu falar para vocês maçã, o que que aconteceu? Cada uma de vocês pensou numa maçã. Maçã pequena, maçã vermelha, maçã verde. Ou eu não gosto de maçã, ou eu gosto de maçã. Me deu vontade de comer maçã. Então, o que que acontece? Quando eu tô mentalizando na coisa ruim, qual é a forma de pensamento que eu tô pipocando ao meu redor? É o que eu não quero. Por isso que André Luiz fala pra gente substituir o pensamento ruim de problema, de preocupação, pelo bom, né? Então, eu tô com preocupação com meu filho, né? Ai, meu Deus, meu filho com essas amizades ruins. Não, não é esse pensamento que eu quero ter. Que o pensamento que eu quero ter é Deus coloca amigos bons no caminho do meu filho. É esse o pensamento. E a gente muitas vezes, pelo nosso treino ainda, ou pelo nosso grau inferior, a gente está muito mais ligado ao pessimismo do que ao lado positivo, né? Mas o que ele está lembrando é que mesmo que eu pense assim, ah, eu não gosto desses meninos que o meu filho está andando, nesse instante eu mudo 180 graus e eu penso, mas Deus coloca no caminho dele gente boa. Ajuda ele a se desligar.
encontrar um novo caminho. Enfim, né? Então, mesmo que eu ainda esteja amarrada nessas preocupações, sejam elas de ordem material ou moral, substituir o pensamento ruim pelo sem pensamento bom. Isso, André Luiz fala, isso o Divaldo falava, isso a minha psicóloga fala também. Imediatamente, pensou uma coisa ruim, pensa uma boa. E não é que, não me lembro muito bem, mas acho que o cérebro não entende o não, né? A gente tem que saber. Não entende o não. Ele não entende o não. Eu não quero fazer mais isso, ele só entende eu quero fazer mais isso. Ele não entende o não. Que mais? Ana, eu tenho uma pergunta com relação à mediunidade de efeitos físicos. Na prática, como você falou, que é raro isso, né? Que não é uma coisa ah, rotineira, né? Nos centros espíritas. Então, o centro que participa nesse tipo de tratamento, ele é um. São para casos muito, assim, de doenças avançadas do corpo físico, são para casos de obsessões, assim, muito severas. E a segunda parte da pergunta, esses médiums, esses centros, eles têm que passar por um tipo de, sei lá, um aprendizado, um treinamento especial, ou é feito só nas federações, por exemplo, as federações espíritas, que eu nunca tinha ouvido falar disso até que eu li, né, esse capítulo. Então, eu queria só saber um pouco mais na prática como que é aplicado isso. É muito raro ter. Tem um centro, que é esse centro, a casa do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, que tem esse trabalho de efeitos físicos, que é um trabalho de cura muito grande. Eu sei que eles fazem trabalho de obsessão também lá, e eu não sei se vai todo mundo junto nesse trabalho aí de materialização ou não, mas é um trabalho muito sério e muito lindo. Os médios, o treinamento que a gente passa como qualquer médium é o desenvolvimento da mediunidade, né? No caso do médium de efeitos físicos, talvez ele tenha que aprender aí o formato, mas a gente não aprende a mediunidade, a gente vem com ela, né? É, Então não tem muito o que você ensinar, não. Deixa eu ensinar a Rosaura a ter mediunidade de efeitos físicos. Não funciona assim, tá? Tem um outro médium muito famoso, como é que ele chamava, mamãe? Eu tô com um pastorinho na cabeça. Peixotinho, que também tinha muita mediunidade de efeitos físicos. O Chico tinha, mas eu sei que os casos são muito raros. Por exemplo, teve um caso do Chico que ele teve, fez a materialização de uma médica para fazer a retirada de um tumor nas cordas vocais do Divaldo. Vocês já devem saber dessa história. E eu acho que foi a Joana mesmo que materializou, eu não me lembro, e que falou para ele que se ele não usasse bem as cordas vocais para o bem, que esse câncer voltaria. hum, Eu sei que também teve trabalho de materialização para ajudar o próprio Chico, quando ele estava doente. É, mas eu não sei de um trabalho de materialização na Federação Espírita do Estado de São Paulo, por exemplo. Não certo. tem. Não é comum. Tá, obrigado. Uhum. Mais algum comentário? Você tá no mudo, mamãe. Só completando a resposta para a Célia, aí,
A federação, no passado, tinha esse tipo de atividade, mas há umas 2 ou 3 décadas, ou talvez mais do que isso, porque desde que eu frequento a federação, que já tem 50 anos, não fazem mais trabalhos de materialização, porque o patamar do trabalho da federação hoje está oficialmente na era do espírito. Nós não buscamos mais o fenômeno, nós não precisamos mais do fenômeno. O foco da federação agora é o ensino. Então, o doutor Frutuoso tem lá as suas razões, o trabalho dele é uma outra realidade, inclusive trabalho de cura para socorrer muita gente, né? Então, tem uma razão de ser, mas a federação hoje é o estudo, né? Bom, e voltando ao capítulo do nosso livro, mais uma vez nós precisamos exteriorizar a nossa gratidão a André Luiz. Porque em tão poucas páginas, nós estudamos hoje umas 4, 5, 6 páginas no máximo, né, do capítulo, e tomamos conhecimento de conceitos tão importantes, tão significativos, tão relevantes, que modificam completamente a nossa vida individual, social, coletiva, diria até planetária, né? Porque muda o nosso padrão vibratório, muda o nosso olhar em relação à vida, né? E enquanto eu acompanhava as reflexões da Ana, o tempo todo estava assim, muito nítido na minha cabeça, no meu entendimento, que o nosso trabalho hoje de tarde, do estudo do Livro dos Médiuns, foi muito semelhante, foi mais ou menos na mesma linha. A, a Gi estava lá, a Mari estava lá, devem estar lembrados, né? Falando da importância do estudo, da preparação, né? Em qualquer tarefa que a gente participe. Então, vimos aí que no caso da materialização, mais ainda, porque está em risco até a vida do próprio médium, né? Mas a gente pode puxar o foco para essa realidade maior. Precisamos estudar, precisamos conhecer a doutrina, precisamos nos libertar da nossa própria desinformação, da nossa própria ignorância, em nosso próprio benefício, em benefício da nossa família, humanidade, né? E para que a qualidade do nosso trabalho tenha valor, olha o que André Luiz insiste para a gente entender: higienização. Da mesma forma que a gente escova dente, toma banho e etc., nós precisamos ter uma preocupação intensa em relação à nossa higiene espiritual, à nossa higiene mental, né? Na nossa vida, para nós, mas quando participamos de um trabalho, mais ainda. Então, aí que eu faço o link com o estudo, do Livro dos Médiuns. Nós não podemos, meus queridos, vir a uma reunião presencial ou virtual sem a devida preparação. É verdade que quando a gente está aqui com boa vontade, quando a gente faz a prece inicial, os benfeitores vêm e fazem uma faxina na gente, para que o nosso aproveitamento possa ser mínimo. Mas o certo, o correto, o importante é que a gente faça essa preparação durante todo o dia em relação à nossa conduta, de atos, de palavras, de pensamentos, de sentimentos, mas em respeito à equipe espiritual que está aqui conosco e que esteve conosco de tarde lá no Livro dos Médios, nós precisamos fazer pelo menos uma leitura prévia do que está sendo estudado. Porque ao fazer aquela leitura prévia, eu já comecei a minha limpeza. Eu já não vou chegar tão sujinho
não vou dar tanto trabalho para os mentores, né? E ao mesmo tempo eu já vou ter uma visão geral do assunto e quando a aula for dada eu vou entender melhor, eu vou assimilar melhor, eu vou enxergar mais do que eu tinha enxergado na minha leitura sozinha, né? Então, que fique registrado na nossa mente, no nosso coração do encontro de hoje que todo trabalho exige de nós uma boa preparação sobre todos os aspectos, em nosso próprio benefício, em benefício do trabalho e de todos aqueles que o trabalho está assistindo. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Nós vamos assim, elevando os nossos pensamentos, Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo pelas bênçãos invisíveis que recebemos durante esse estudo. Nós sabemos que a equipe do André Luiz, em especial, cuida de nós. Nós todos que somos doentes do corpo e da alma, fluidificando a nossa água, que a gente passa por essa faxina mesmo, que a Lúcia falou. Com certeza muitos de nós terminamos aí esse trabalho, esse estudo revigorados, né? A gente começa às 6 horas da tarde, tá cansadinho, e de repente termina às 7 horas, que parece que tá começando o dia. É exatamente essa transmissão de fluidos curadores que são entregues ao nosso bem-estar, para que a gente se sinta bem. É o amor deles em ação por nós. E assim nós agradecemos, Mestre, por todas essas bênçãos invisíveis que recebemos, a misericórdia infinita para com todos nós. Pedindo que cuide do nosso centro, de todos os seus voluntários, de todos os assistidos. Que cuide de todos esses seres invisíveis que nos ajudam infinitamente, muito mais do que imaginamos. Agradecemos pela presença, pelo suporte magnético, pela inspiração. E vamos pedindo pelo nosso planeta Terra, que passa por momentos tão perigosos, tão frágeis. Pedindo a Jesus que ilumine a mente dos governantes de nações, para que eles tenham consciência e responsabilidade nos seus atos, no efeito dos seus atos, na saúde e no equilíbrio dos seus povos. Abençoa nesse planeta tão lindo, Senhor. Ajuda-nos durante essa transição planetária, nos dando força, coragem, fé e resignação, para que nós consigamos vencer as nossas próprias imperfeições que ainda estão tão travadas dentro de nós. Graças a Deus. Obrigada, meninas.